graças à providência divina. Incapaz de sofrear o desejo de aprender, perguntei curioso: mas como a encontrou, minha irmã? Em sonho, respondeu a velhinha bondosa. Minha Dalva ficou viúva há 3 anos e faz 11 meses deixei-a só por haver também desencarnado. A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quanto devera e deixou-se empolgar por entidades maléficas que lhe tramam a ruína. Embalde me aproximo dela durante o dia, mas com a mente engolfada em negócios e complicações materiais, não me pude sentir a influenciação. Precisava encontrar-me com ela à noite, e isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha, e o grupo em que sirvo não poderia demorar na crosta uma noite inteira por minha causa. Foi então que uma amiga me trouxe a este posto de serviço de nosso lar. Aqui descansei e pude agir com os grupos de tarefa permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem. Dá uma paradinha. Então vamos lá. Quem não acompanhou, porque eu esqueci de apertar o botão de gravar, nós estamos no capítulo 39 e ele está relatando um trabalho incessante que está acontecendo na casa dessa viúva aí, que nós estamos vendo que é uma oficina, um posto avançado da cidade Nosso Lar, junto à crosta aí na cidade do Rio de Janeiro, tá? Então, nós estamos vendo que o trabalho principal que acontece durante a noite, enquanto a família está dormindo, é o encontro dos espíritos com os desencarnados desdobrados do sono. Então, o André Luiz está relatando aqui esse encontro que ele teve com essa senhora aqui, uma conversa que ela teve com essa senhora. Então, essa senhora está bem dizendo o trabalho da Isabel, que ela continue mantendo esse posto avançado de Nosso Lar, que foi muito importante, porque ela precisava encontrar com a filha dela, tá? A filha dela estava envolvida numa situação complicada e estava pensando em suicídio, né? Porque ela estava envolvida por entidades maléficas que tramavam a ruína, né? E ela não conseguia, esse espírito de Nosso Lar, essa senhora, não conseguia encontrar com a filha dela encarnada. Porque quando eles vinham durante o dia, a filha estava envolvida nas coisas do dia a dia do encarnado. E ela não conseguia se comunicar com a filha. À noite, o pessoal que vinha com ela não podia acompanhar. E ela sozinha não tinha suporte suficiente para fazer esse trabalho. Então, foi indicado para ela esse posto avançado de Nosso Lar, que é a residência da Dona Isabel. Então, enquanto a família está dormindo, existe uma equipe de espíritos trabalhando. E eles, então, trouxeram essa moça aqui, essa senhora que quer conversar com ela, desdobrada do sono. A moça está dormindo lá na casa dela. O espírito foi trazido à casa da Dona Isabel e esse espírito de Nosso Lar, então, está conversando com ela, tá? Então, ela está muito contente porque parece que vai dar resultado, que ela vai conseguir tirar essas ideias de suicídio da cabeça da filha dela, tá? Vamos continuar, então? E conseguiu seus fins com facilidade? Indagou Vicente interessado. Graças a Jesus, respondeu a senhora, evidenciando enorme satisfação. Agora sei que minha filha recebeu meus alvitres carinhosos de mãe e estou certa de que me atenderá às rogativas. Escute, minha amiga, interroguei. Há muitos postos de Nosso Lar como este? Ao que me informaram, há regular número deles, não somente aqui, mas também em outras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais entre as criaturas corporificadas na Terra. Nesses núcleos, há sempre possibilidades avançadas, imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Então você veja que não é uma coisa rara esse casa da Dona Isabel aí no Rio de Janeiro. Ela está dizendo que existem vários postos avançados
não só de nosso lar, mas de outras colônias espirituais elevadas como o nosso lar. Por exemplo, Alvorada Nova, aqui em São Paulo, tá? Então, nós poderíamos nos candidatar a ser um posto avançado na nossa residência. Então, fazendo um ambiente propício na nossa residência, com reuniões de evangelho no lar, nós poderíamos é lógico que não vai ser do dia para a noite. Uma reunião de evangelho no lar e a nossa casa passou a ser um posto avançado. Mas uma coisa, durante anos, como a Dona Isabel vem fazendo, então os espíritos podem colocar a nossa residência na agenda deles. E quando eles tiverem trabalhos a serem feitos, eles podem usar o nosso lar como estão usando o lar da Dona Isabel, tá? Eu acho que isso é uma informação muito interessante que tem no livro aí. Vamos lá. Nesse instante, 2 camaradas que nos haviam dirigido a palavra durante a noite, despertando-nos sincera simpatia, apresentaram-nos saudações. Mas como? Perguntei. Retiram-se tão cedo? Vamos ao trabalho, respondeu-me um deles. Hoje à noite realizar-se-á o estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Há também semelhante tarefa? Indaguei espantado. Como não, meu caro? O próprio Jesus já dizia há muitos séculos que a seara é grande, há trabalho para todos, e cumpre-nos reconhecer que esta oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos de maneira incessante. Vocês, no entanto, interroguei, permanecem aqui desde os primórdios da fundação? O interlocutor esclareceu prontamente. Não. Muitos, como nós, fazem aqui estágios de serviço. Somente alguns cooperadores de Isidoro e Isabel aqui estacionam desde o início da instituição. Nós outros, contudo, não nos demoramos em trabalho por mais de 2 anos consecutivos. Um posto como este é sempre uma escola ativa e santa, e os que se encontrem no clima da boa vontade não devem perder ensejo de aprender. Dá uma paradinha aí. Então, veja bem, está amanhecendo o dia, deve ser madrugada ainda, e 2 espíritos simpáticos, o André Luiz, ao Vicente aí, estão se retirando. O André Luiz, que é muito xeretinha, né? Já interrogou, vocês já vão tão cedo? Ele falou, não, nós vamos trabalhar. Então ele está explicando que o trabalho deles, desses 2 que estão saindo, é ir lá fora buscar espíritos para virem na reunião que vai ter durante a noite. Então, à noite, na casa aí da Dona Isabel, vai ter um estudo evangélico. Então, a tarefa deles durante o dia é escolher os espíritos que vão vir à noite para receber instrução nessa reunião que vai ter à noite, tá? Então, o trabalho deles é ajudar irmãos ignorantes, sofredores, mas importante, que estejam em condições de vir até aqui, porque essas reuniões evangélicas, elas são protegidas, tá? Nós vimos que antes de chover lá, tinha várias entidades passando pelo bairro. Quando começou a chover, eles até ameaçavam de vir para a casa da Dona Isabel, mas tinha uma proteção e eles não conseguiam, tá? Eles levavam como que um choque e davam linha, tá? Então a casa tem proteção. Então não é vai lá, eu vou escolher e vou trazer para cá. Tem que ver aqueles que têm condições. Vamos lá então. Desculpe-me tantas interrogativas, tornei, mas estimaria saber se vocês são os únicos com as atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem para a instrução e o consolo. Não. Idelgardo e eu somos auxiliares apenas de alguns quarteirões no centro urbano. Nesse ramo de socorro, os colaboradores são numerosos. A essa altura, um dos irmãos que me parecia integrar o corpo de orientação da casa, aproximou-se e falou ao nosso interlocutor de maneira especial.
Dá uma paradinha aí que isso vai ser interessante, eles vão levar um puxão de orelha aí, tá? Mas então a dupla que ia sair para fazer o trabalho, ele explicou para o André Luiz, eu esqueci de comentar, que os trabalhadores aí desse posto avançado de Nosso Lar não são fixos, tá? É como se fosse uma escola. Então os espíritos vêm, se matriculam para fazer um curso de aproximadamente 2 anos. E eles então têm esse trabalho aí, que é um aprendizado, tá? E eu achei interessante isso daí, que ele tem um determinado número de quarteirões para ele controlar e perceber quais espíritos naquele quadrilátero onde eles trabalham têm condições de vir para a reunião da noite do Evangelho, tá? Então é um trabalho que eles fazem numa região e aquela região é serviço deles, então, tá? Vamos lá. Vieira recomendou... Vieira, recomendo a você e ao Idegardo a melhor observância do nosso critério doutrinário. Será inútil trazerem até aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos alvitres da simpatia pessoal. Não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão providências de Jesus para essa gente, em outra parte. Lembrem-se disso. Então, olha o puxão de orelha que eles levaram, tá? Parece que vai explicar mais na frente, mas eles, num dos trabalhos, trouxeram uma pessoa que eles tinham simpatia por ela, mas essa pessoa não estava preparada para o trabalho e atrapalhou o trabalho. Então, parece que o chefe aí desse posto avançado aí está dando um puxão de orelha, tá? Então, vocês prestem atenção. Não adianta trazer aqui pessoa que você tem simpatia pessoal. Só vai trazer quem tem condições de acompanhar o trabalho, tá? Os ociosos, esses daí, Jesus vai dar um outro jeito, tá? Em outra parte. Aqui, o trabalho é de acordo com o que eles devem conhecer aí. Vamos continuar, então, que ele vai explicar melhor. Não é falta de caridade, é compreensão do dever. Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Por muito que vocês amem a alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem os abusos dela. Ajudem-na de maneira individual, quando disponham de tempo e possibilidades para isso. Não arrastem o grupo a dificuldades. Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefa para os surdos e cegos voluntários. Vieira e o colega fizeram-se palidíssimos, não respondendo palavra. Quando o orientador se afastou, sereno e ativo, Vieira explicou desapontado. Então, dá uma paradinha aí. Você veja o que aconteceu. Eles levaram uma pessoa por quem eles tinham simpatia e a pessoa pisou na bola, tá? Então, por mais que vocês amem uma entidade ociosa, irônica, então parece que eram os espíritos vagabundão, cheio de querer tirar sarro, tá? Então, vocês não podem facilitar de modo que eles abusem, tá, da reunião. E isso daí vai pôr em risco todo o trabalho, toda a equipe do grupo, tá? Então, existe determinado núcleo de tarefa para os surdos e voluntários, e cegos voluntários. Então, esses que são ociosos, que não querem enxergar, tem outros tipos de trabalho. O trabalho de evangelização, então, veja bem a seriedade de um trabalho de evangelho, tá? É a palavra de Jesus para espíritos que têm o ouvido de ouvir. Não é para qualquer espírito que, olha o fulano ali que eu achei, vou levar ele para a reunião do evangelho, tá? Não é assim que funciona, tá? Para uma reunião de evangelho, são trazidos espíritos, então, que já apresentam alguma condição de entender
o que Jesus falou no Evangelho, tá? Vamos lá, o orientador, então, saiu e o cara vai explicar, então, o que aconteceu. Recebemos uma admoestação justa, e porque visse nosso desejo de aprender, prosseguiu atencioso. Infelizmente, Ideogardo e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Na reunião passada, trouxemos meu tio Hilário e o primo Carlos, embora soubéssemos que ambos não se encontram preparados para reflexões sérias, pelo desrespeito às leis divinas em que se movimentam nos ambientes inferiores. Manifestaram-se ambos, porém, tão desejosos de renovação, que ouvimos, acima de tudo, a simpatia pessoal, esquecendo a necessidade de preparação conveniente. Vieram conosco, sentaram-se entre os ouvintes numerosos, mas em meio dos estudos evangélicos tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel, para a transmissão de uma mensagem de teor menos edificante. Sentindo-nos à vigilância e surpreendidos pelos cooperadores desta santificada oficina, revoltaram-se, estabelecendo grande distúrbio. Não fosse as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Assim, a reunião foi menos frutuosa pela grande perda de tempo. Ora, naturalmente fomos responsabilizados. Então, eles ficaram palidíssimos da comida que eles levaram do chefe do trabalho, e eles estão explicando para o André Luiz e para o Vicente, então, o que aconteceu. Eles encontraram um tio e um primo deles que passou uma lábia, que eles queriam melhorar, e eles, então, levaram para a reunião. Só que, chegando na reunião, os dois espíritos, que são desrespeitosos das leis divinas, tá? Porque eles se movimentam em ambientes inferiores. Então, os dois, apesar de terem falado que queriam se renovar, não era bem isso, tá? No meio dos estudos, eles tentaram usar a mediunidade da Dona Isabel para transmitir mensagem de menos edificante, tá? Surpreendeu todo mundo, tá? Então, parou o trabalho, né? E o pessoal teve que agir com mais presteza, e eles, então, tumultuaram a reunião, tá? Porque eles queriam passar a mensagem, não foi permitido, e aí virou um fuzuê, tá? A gente sabe que em reunião mediúnica, espírito que resolve bagunçar o ambiente, tá? Então, ele fala aí que o serviço foi menos frutuoso do que poderia ter sido, porque eles levaram alguém que não estava preparado, então, para uma reunião de evangelho, tá? Então, vamos lá. Meu Deus, exclamou Vicente. Admirado, quanta lição nova. Assim, meu amigo, tornou Vieira resignado. Aqui não devemos abusar tanto do amor, como no círculo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos, com os recursos que nos sejam próprios. Mas a palavra dever tem aqui uma significação positiva para quem deseja caminhar sinceramente para Deus. Então, essa última frase aí que mata a charada, tá? Deseje caminhar sinceramente para Deus. Então, tem muito espírito que, mesmo encarnado, tá? Chega perto de você, eu queria tanto, eu não sei o quê, eu peço ajuda, mas se você for analisar direitinho, não é bem assim, tá? A pessoa continua com os seus problemas espirituais. Às vezes é um simples orgulho, às vezes é uma vaidade, às vezes é uma coisa não muito complicada, mas ela não está pronta ainda para os ensinamentos do Evangelho, que vai falar de amor ao próximo, que vai falar de dar outra face, de perdoar 70 vezes 7. Essas pessoas não estão preparadas para isso ainda, tá? Então, não é falta de caridade você ir tenteando com a pessoa e passando as coisas no ritmo que ela pode absorver, tá?
Então vocês viram o erro que eles tiveram. Eles trouxeram o tio e o primo aí para uma reunião de evangelho, o tio e o primo já quiseram usar a mediunidade, passar a mensagem, quer dizer, complicou a situação, entendeu? Então serve para nós encarnados também, tá? A gente conversando aí na rua, a gente no nosso relacionamento, a gente vê pessoa chorando para a gente, eu precisava disso, eu precisava de ajuda para isso, para aquilo, e você não vai negar ajuda, você vai dar o ombro amigo, como todo mundo fala, mas você também não vai ao passo que ela pode absorver, tá? Não adianta você querer atropelar e passar coisa que ela não está em condições de entender ainda, tá? Como é que você vai falar para um orgulhoso que ele tem que perdoar 70 vezes 7, tá? É complicado, entendeu? Então, chegamos no final do capítulo. E aí, gente? É difícil, né? A gente quer tentar ajudar, a pessoa se aproveita da boa fé que você tem, né? Já aconteceu muito comigo, entendeu? Entrou na livraria pessoas que parecia que estavam encantadas com o espiritismo. Aí você vai conversando, você vê que a pessoa não entende nada de espiritismo, tá? A pessoa talvez entenda de um espiritualismo, de uma umbanda, de uma coisa de ler carta, ler sorte. A pessoa não sabe nada de espiritismo, tá? E às vezes você está que nem um bobão aí, falando de Allan Kardec, Leon Denis, dos filósofos, e a pessoa não está entendendo nada do que você está falando, tá? Ela quer um joguinho de tarô para ela ver se ela vai casar, com quem que ela vai casar, entendeu? É complicado. Mas você também não vai desprezar, você não vai tirar um sarro, entendeu, Sérgio? Você vai levando a conversa e vai percebendo o nível que a pessoa tá? E aí você vai tocando a conversa. Eu já não acredito nisso, de sorte não. Eu acho que a gente que faz o nosso futuro, você vai levando a conversa, mas sem confrontar a pessoa, entendeu? E mesmo assim, muitos deles, com certeza, me acham puta do metido, entendeu? Fui lá, comecei a conversar com o cara veio querer dar aula em mim, tá? O que ele pensa que ele é, entendeu? É normal acontecer isso, tá? Deus. Vamos para outro capítulo então já. Então vamos para o 40. Então o dia está raiando. Bom, não vamos adiantar não. O Aniceto então vai chamar eles, pelo nome do capítulo, já adiantou, rumo ao campo. Vamos ver o que acontece. Então no capítulo 40. Quase todos os servidores espirituais puseram-se a caminho de tarefas variadas. Somente alguns amigos permaneceriam na residência de Dona Isabel em missão de auxílio e vigilância. Notei que Aniceto continuava distribuindo instruções diversas, dirigindo-se em caráter confidencial a determinados companheiros a respeito da missão que lhes confiara Telésforo. Telésforo, então, era o chefão lá do mensageiro, quando viu que o Aniceto vinha para o Crosta, deu umas orientações, e no capítulo anterior ele falou, né? Eles estão desbaratando uma gangue aí de desencarnado aí, tá? Que está dando trabalho, eles estão montando um esquema, então, para acabar com essa gangue aí. Vamos lá, então. Antes do meio-dia... Porém, convidou-nos a acompanhá-lo. Na oficina, disse-nos bondoso: encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho. Recebemos reforços de energia. Alimentamos-nos convenientemente para prosseguir no esforço, mas convenhamos que para muitos de nós a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Voltaremos ao crepúsculo. Aonde iríamos? Ignorava. Recordei que, de fato, se alguns haviam repousado no santuário doméstico durante a noite, a maioria havia trabalhado intensamente, e concluí que, se muitos pela manhã haviam tomado rumo às obrigações, outros teriam buscado o repouso indispensável. Aonde vão? Perguntou um companheiro da vigilância que se fizera nosso amigo. Olha que legal isso daí, tá? Então você veja que era uma casa humilde, uma casa não muito grande, e pelo jeito tinha muito espírito trabalhando ali, tá? Você vê pelos verbos que o
que o André Luiz está usando aqui, tá? Muito bom. Ele falou então que logo no anoitecer eles tomaram uma refeição e começou o trabalho. Ele vai falar que muitos estavam trabalhando, entendeu? Alguns. Essa parte aqui eu achei interessante porque ele vê que toda daquela equipe de espírito que estava na casa da Dona Isabel, nem todos eram do mesmo nível, porque alguns trabalharam a noite inteira e alguns, mesmo à noite, já estavam descansando. E outros, então, só iam descansar agora de noite, tá? Então, nessa casa, durante a noite, houve um trabalho de muitos espíritos, tá? Havia trabalho trabalhado intensamente, tá? Então, eles estão saindo, então, o Aniceto, então, chamou eles. E eles não sabem para onde eles vão, tá? Onde vão? Perguntou um dos companheiros da vigilância, um dos guardiões lá que viu eles saindo, tá? Antes que respondêssemos, Aniceto esclareceu. Vamos ao campo. E dirigindo-se especialmente a Vicente e a mim, considerou. Utilizemos a volitação, mesmo porque não temos objetivos imediatos no centro urbano. Notei que movimentava agora minhas faculdades volitantes com facilidade crescente. A excursão educativa, com escala pelo posto de socorro de Campo da Paz, fizera-me grande bem. Melhorara em adestramento, sentia-me fortalecido ante as vibrações de ordem inferior, mobilizava os recursos próprios sem dificuldade. Reparei igualmente que minhas possibilidades visuais cresciam sensivelmente. Volitando, não observara até então o que agora verificava extremamente surpreendido. Dantes, via somente os homens, os animais, veículos, edifícios chumbados ao solo. Agora a visão dilatava-se. Reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metidos em escanfadros, muitos densos, no fundo lodoso do oceano. Olha que legal esse exemplo que ele está dando, tá? Então, eles estão saindo para ir para o campo. E o Aniceto falou que eles iriam volitando. Volitar, então, provavelmente eles saíram da crosta aqui do chão até uma certa altura para ir para o campo. E o André Luiz está comentando, então, que aquela ampliação da sensibilidade que ele teve lá melhorou muito, tá? Que agora ele estava mais fortalecido e ele estava superando bem a influência das vibrações de ordem inferior, tá? E ele, usando os próprios recursos dele, ele conseguia controlar essas vibrações de ordem inferior sem dificuldade, ele fala, tá? E as possibilidades visuais dele cresceram muito, tá? Então, antes, ele só via os homens, os animais e os veículos, e os edifícios, tudo ligado ao solo. Agora, a visão dele está dilatada. Ele reconhecia o peso do ar, tá? Ele já falou no capítulo anterior que quem está aqui na crosta recebe um peso muito grande do ar. E aqui, então, que eu achei interessante que ele faz uma experiência, como se fosse alguém nadando na superfície do oceano. E o oceano está limpinho, a água está limpinha, ele está vendo o que está acontecendo lá no fundo. Então, no solo do oceano, naquele lodo lá do solo, estamos nós vivendo a nossa vida aqui na crosta. E o que é esse lodo? O que é esse ambiente pestilento que tem à nossa volta aqui? As formas pensamento. O nosso pensamento, então, ele vai explicar melhor aí, tá? Vai formar uma psicosfera que é comparado com um lodo, tá? Então, olha esse exemplo aqui. Eles volitando como se tivesse um nadador nadando na superfície do oceano. Uma máscara, a água está limpa e eles estão vendo que lá no fundo a água está lodosa, cheia de impurezas, tá? E é onde a gente vive. Vamos lá, então.
Outra coisa que você não... Talvez, não sei se você conhece, ele falou escafandroso. Quer dizer, usando escafandro, tá? Estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Indagava nosso orientador, percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Como não soubéssemos definir com exatidão, prossegui explicando. São nuvens de bactérias variadas, flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Reparem aqueles arabescos de sombra. Olha que isso daí é interessante para a gente entender o que está acontecendo na nossa pandemia, tá? Então, veja bem, a Terra está passando por transição. Os trabalhos que estão sendo feitos para desbaratar as organizações criminosas lá do pessoal das trevas lá, dos desencarnados. Esse pessoal, perdendo a batalha, o que eles estão fazendo? Agitando as pessoas que eles podem influenciar no meio onde nós vivemos. Então a gente está vendo muitas pessoas sucumbindo à raiva, ao medo, à insegurança, aos vícios. Isso daí está provocando então uma psicosfera muito densa. Por isso que esses vírus estão prosperando e a gente está vendo o Covid, a gripe, não sei mais o que vai vir, a dengue, a chikungunya, prosperar, barbaridade. Por quê? Porque a psicosfera de nós encarnados, influenciado por esses desencarnados que o pessoal da luz mexeu com eles para fazer a regeneração, eles estão no nosso meio agora, tá? Influenciando a gente, pondo medo num, pondo revolta no outro. Você entendeu, então, por que nós estamos com esses problemas todos nos dias de hoje? Por que nós estamos passando por uma pandemia? Vamos continuar o estudo. Indicava-nos certos edifícios e certas regiões citadinas. Observem os grandes núcleos pardecentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas atraídos por elas mesmas. Imprimindo grave inflexão às palavras, considerou: tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como vem, o orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Então, tem jeito, tá? Nós estamos no meio de uma pandemia por causa disso que eu expliquei. Mas então eu estou condenado, eu não tenho culpa, são esses espíritos desse bando aí que estão provocando, eu sou uma vítima. Não, você não está conseguindo controlar. Por isso que a gente está vendo, então, tanta gente entregue aos vícios. Por quê? Porque são pessoas que não tiveram a firmeza de conseguir se manter num padrão de integridade, num padrão mais puro, entendeu? Eles se deixaram envolver pela matéria mental inferior que ele fala lá, tá? É expelida incessantemente por certa classe de pessoas. E cada vez vão aumentar mais. Cada vez vai ter mais pessoas com medo, cada vez vai ter mais pessoas revoltadas, cada vez vai ter mais pessoas que não querem mais saber, desistir de tudo, entendeu? Então isso daí vai cada vez piorando, até que essas pessoas parem e falam assim, não é isso que eu quero, eu vou mudar. Aí qual o caminho? O melhor caminho que nós conhecemos é o Evangelho, são as palavras de Jesus. Então vocês vejam que essa transição, ela começou lá atrás. Na década de 40, esse pessoal já estava montando o plano para combater essas organizações criminosas, tá? Que sempre existiram. E, como nós já vimos em outros livros, essa batalha nos planos subcrostais, nas zonas
onde eles tinham esconderijos e fortalezas, essa batalha já aconteceu. E eles estão aonde agora? Influenciando a gente. Então, a hora agora é hora de falar de evangelho. É hora de falar para cada um de nós que é difícil, mas não é impossível. Você seguindo a fórmula do evangelho. Amor ao próximo, perdão, compreensão, Deus nunca erra, eu vou superar isso daqui, eu tenho esperança, eu tenho fé, entenderam? Vamos lá. Interessado, contudo, em maior esclarecimento, perguntei: mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria como núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais? Dá uma paradinha aí que isso é interessante. O André Luiz é médico, tá? Então ele sabe que se você pegar um ambiente propício e botar uma bactéria lá, ela vai se expandir de uma forma fantástica, entendeu? Então o ambiente é onde a gente vive, o ambiente é propício, tanto para a doença mental, espiritual, como para a doença do corpo, tá? Então as condições estão próprias. Então é preciso que cada um cuide da sua higienização. Vamos lá. Como não? Ele vai explicar. O mentor generoso sorriu singularmente e acentuou: como não? Vocês presentemente não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico? Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma em identidade de circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio. Mas no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem-espírito. Legal, né? Então, a medicina que o André Luiz conhecia, do encarnado, ele tem produtos químicos, aquela molécula que a química descobriu, que combate isso, que combate aquilo, a asepsia, a higiene, mas e a parte mental, a medicina dos encarnados não contempla, tá? Até hoje, tá? Hoje em dia você consegue falar um pouco mais nisso. Você vê médico incentivando grupos de orações, mas eles ainda não entraram num estudo como nós estamos tendo de um livro desses, entendeu? Então, você combater a doença que se manifestou no encarnado. Mas a nuvem de larvas mentais também tem que ser combatida, tá? E ele diz que está previsto, década de 40, no futuro, esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. O que é a medicina da alma? Você tratar o teu paciente com o medicamento, com aquela molécula química que foi descoberta, que combate o vírus, a bactéria, não sei o quê, mas com a recomendação de uma meditação, de um estudo do Evangelho, de um perdoa, de um não leva tão a sério, você entendeu? E está começando, mas muito no comecinho ainda, tá? Por enquanto, os médicos frequentaram as faculdades e nessas academias eles são muito materialistas, tá? Resquícios de quando eles se desprenderam da igreja na época da Revolução Francesa, que a igreja dominava tudo. Então tiveram que ser materialista ao extremo. Agora, então, a coisa está começando a reverter, tá? Então, a medicina do futuro, ela não vai tratar só da molécula química que vai combater o vírus. Ela vai cuidar, então, dessa parte espiritual também, tá? Vamos lá.
Deus meu, exclamou Vicente espantado, a que perigos está submetido o homem comum? Por isso, tornou Aniceto cuidadoso. A existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. E por esta mesma razão ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. As ciências e as filosofias preparam o campo. Entretanto, a fé que vence a morte é a semente vital. Possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. Olha que legal isso daí, tá? Então, a necessidade de uma religião. Mas ele fala bem, não vamos fazer uma religião, quando ele fala sectarismo, é o católico, o protestante, ou o bandista, não tem isso, entendeu? Um estado religioso, não interessa se você é budista, se você é testemunha de Jeová, ou se você é judeu, não interessa nada disso, tá? Interessa, então, essa confiança, esse otimismo, esse ânimo que esse sentido religioso proporciona. Então, na década de 40, ele falou que isso daí tá começando. A ciência e a filosofia preparam o campo. Então, em 1940, a ciência e a filosofia estavam preparando. E agora a gente está começando a ver os resultados. Como eu falei, você vê hoje em dia um pessoal na Unicamp falando dos grupos de orações que, independente de qualquer sectarismo religioso, não interessa se é católico, budista, protestante, não interessa. Mas esses grupos de oração dentro dos hospitais têm contribuído na cura das doenças, então, tá? Então, aquilo que se iniciou, como ele falou aí, quando ele escreveu o livro na década de 40, nós estamos começando a engrenar agora, tá? Vamos lá, compreendendo. Compreendendo que precisaria completar o esclarecimento, exclamou depois de pausa mais longa. Todos precisamos saber emitir e saber receber. Para alcançarem a posição de equilíbrio, nesse mister, empenham-se os homens encarnados e nós outros em luta incessante. E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização e todo esforço nobre ajuda sempre. As explicações recebidas não poderiam ser mais claras. Aquela visão, porém, de ruas repletas de pontos sombrios a se deslocarem vagarosos, atingindo homens e máquinas nas vias públicas, assombrava-me. Dá uma paradinha aí que eu achei interessante isso, tá? Então, essa nuvem, essa visão que ele viu, atingia homens e atingia máquinas. Então, você veja que o ambiente fica tão pestilento quando a psicosfera é ruim, que você fala assim, eu não sei o que acontece na minha casa, a máquina vive quebrando, a televisão vive queimando, o rádio não funciona. Você vê que essa psicosfera atinge até as máquinas, tá? Então ele ficou surpreso de ver isso, tá? Então, toda queda prejudica a realização e todo esforço nobre ajuda sempre, tá? Então, aquele que se entregou, eu não quero mais saber, eu sou assim mesmo, eu não consigo, eu sou ansioso, Para aí, tá? Você está se entregando. Você, então, não está tendo um esforço nobre. Então, não adianta querer pôr a culpa, não, eu sou ansioso. Não, você está ansioso porque você não está tendo esforço nobre suficiente para superar essa psicosfera onde você vive. Como ele disse aí, viver na Terra é complicado, mas é uma escola para aquele que tiver esforço, entendeu? Então, viver nesse ambiente pestilento proporciona a você a oportunidade de se fazer forte.
Você, quando vai numa academia, você começa com peso pequeno. Conforme vai aumentando os teus músculos, você vai aumentando o peso que você levanta. A mesma coisa nós encarnados. Nas primeiras encarnações, a gente não passa por tantas situações problemáticas. À medida que as encarnações vão avançando, nós somos como aquele halterofilista que está adquirindo massa muscular. Ele vai querer cada vez mais peso. Então, nós vamos nos submetendo a umas encarnações num ambiente pestilento, como ele está descrevendo aí, que ele viu na cidade do Rio de Janeiro, tá? E é nesse meio aí que a gente vai aprender a viver e vai aprender a superar, tá? Vamos lá, vamos continuar que está no fim. Sequioso de ensinamentos, tornei ao assunto. A lição para mim tem valores incalculáveis, e quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana. Aniceto, contudo, não me deixou terminar. Conhecendo de antemão minha pergunta natural, cortou-me a frase exclamando: sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, caçada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por esta razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. E abanando significativamente a cabeça, concluiu: nada obstante esse poder imenso, o recurso divino. Enquanto os homens herdeiros de Deus cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores em número bastante para a batalha sem tréguas em que devem ganhar os valores legítimos da evolução. Olha que legal aí, tá? Então, nós vivemos num ambiente ruim. E a gente, desde criança, ouviu os nossos pais ensinando. Logo de manhã cedinho, abre as portas, deixa o sol entrar. É o que ele está falando aí, tá? Então, eu passei a noite inteira envolvido por, sei lá, que sonhos eu tive, que pensamentos eu tive, que entidades estiveram por ali, a minha casa. Então, eu vou abrir a janela, vou deixar o sol entrar, o ar circular, porque nós estamos vendo aí, então, que ajuda, tá? Então, além do pensamento positivo, do vigiai os meus pensamentos, a oração, então, um sol, uma brisa da manhã também ajuda a limpar o ambiente que a gente vive, o que a gente trabalha, onde a gente está, tá? Então, são médicos que estão conversando. E eles conhecem essa flora bacteriana, ela se expande com muita facilidade num ambiente tão propício como esse que eles estão vendo. Então, ele fala, se não fosse esses recursos do sol, do vento, da limpeza que a própria natureza faz e os remédios que a natureza proporciona. Então, os mais antigos conhecem uma raiz, uma erva, um chá que ajuda, né? Então, ele está explicando tudo isso. Se não fosse esses recursos todos, não existiria vida humana na Terra, tá? Porque o ambiente é muito propício, então, para essas bactérias, para essas coisas da psicosfera ruim prosperar, tá? E encerramos o capítulo 40. E está quase no fim do horário também, né? 20h57. Isso. E aí, pessoal? Pode-se dizer que o vento que chega junto com a tempestade, na verdade, é considerado como um sopro, né? Porque na hora que ele vem e passa, dá aquela limpeza assim no ar, melhora o ambiente, a atmosfera, né? A gente consegue respirar melhor, tudo, né? Podemos considerar isso também como um sopro da natureza, né? Então, isso daí ele explicou no capítulo que passou, né? Durante a noite teve uma tempestade, vendaval, raios, principalmente o raio, tá? Parece que o raio dá uma queimada legal nos micróbios, nas bactérias que tem, tá? O vento, a tempestade, a chuva. A água a gente sabe que é um solvente universal para limpeza de fluido pesado, tá? Você tomar um banho e fazer uma oração,
é um santo remédio, tá? Deixa a água escorrer e vai pensando que toda aquela coisa que incrustou no teu corpo espiritual durante o dia, aquela água está dissolvendo e está levando para o ralo, tá? E a gente viu isso daí quando ele escreveu Nosso Lar, tá? Que eles consomem o rio inteirinho na cidade Nosso Lar, que a água é muito importante até para os espíritos desencarnados, tá? E que essa água que volta, então, com todo esse resíduo que ela limpou, lá em Nosso Lar, é feito um tratamento para ela, então, continuar rio abaixo, tá? Então, você veja como a água de uma chuva forte, de uma tempestade, com raios, com vendaval, como você está falando, dá uma equilibrada legal na atmosfera, tá? E realmente a gente acorda de manhã e abre a janela e parece que é um outro ar que a gente está respirando, tá? Foi feita uma faxina legal mesmo. É, com certeza. Se sente até melhor. Se sente até melhor, né? Eu ia falar que na hora da tempestade a gente fica até com medo, né, meu? Mas a gente que está fazendo um estudo desse agora está percebendo que Deus não dá ponto sem nó, tá? Deus está sempre correto, tá? Então, está tendo uma tempestade, está tendo intempéries, está tudo planejado, tá? Nós sabemos que o planeta está passando por uma transformação que não é só o desmatamento que está fazendo isso, porque está acontecendo no mundo inteiro, tá? Então, hoje aqui em São Paulo está frio, e no Rio Grande do Sul está uma onda de calor aí que o pessoal está preocupado se os gaúchos vão aguentar a onda de calor que está entrando lá. Você vê que está acontecendo muita coisa no planeta, mas a gente que está estudando, a gente sabe que o planeta está passando por uma transição. Então, inclusive, isso que nós estamos comentando vai ser necessário para a transição, tá? Então, esses rios de água que caiu na Bahia, em Minas, e fez tanto estrago, lamento informar, mas vai ser cada vez pior, tá? E vai acontecer no mundo todo, tá? Num estado aí não sei se foi na Europa ou no América, o pessoal sabia que estava tendo uma nevasca fora do comum. Pegaram o carro e foram lá ver a nevasca. Morreram todo congelado dentro do carro. Pô, gente besta, meu. As coisas tem que tomar cuidado, tá? O outro viu umas pedras cair lá, e em vez de sair, ficaram tirando fotografia. Caiu a rocha inteira em cima do barquinho deles, entendeu? Então, muita coisa tá para acontecer, sim, tá? E foi previsto, tá? Em Minas tem barragem mineradora que parou, porque a água está passando por cima da barragem. Mais um pouco, rompe uma barragem daquela, vai ser outra desgraça, tá? Você vai ter onda de 50 metros de altura, levando tudo que tem abaixo da barragem, né? Então, tem que tomar cuidado também, tá? Vamos passar por tempo. Não sei se eu... Oi, Sérgio. Não sei se vocês ouviram falar a respeito da Sibéria. A Sibéria era menos 40 graus, chegava até menos 45 graus. Agora, eles estão... Você está por dentro? Vi, sim, 4 graus negativo é a temperatura que está degelando tudo. Daí começou a aparecer mamutes, que existiam, estava tudo debaixo da neve. Daí os russos começaram a vender as presas dos mamutes para os chineses. Daí os chineses descobriram que no chifre do mamute tem um vírus mortal que está matando todo mundo na China. Eles estavam comprando as presas dos mamutes para poder fazer coisa afrodisíaca, mas não sei o quê, e está morrendo um monte de gente. Só que está sendo tudo abafado na mídia o que está acontecendo. E falou que é questão de mais 2 anos, a Sibéria vai estar totalmente sem gelo. Então, é previsto muito mais coisa, tá, Sérgio? É previsto que no hemisfério norte, muitos países vão ficar embaixo d'água, tá? Mas é lógico que não é de hoje para amanhã.
as coisas que nós estamos comentando aqui vão não crescendo agora, tá? Então, nós estamos vendo acontecer no mundo inteiro e vai acontecer cada vez mais e cada vez mais grave, tá? É castigo de Deus? Não. É a transformação que foi previsto lá atrás. Então, quando o apóstolo João lá, o evangelista lá escreveu o Apocalipse não é a desgraça, o castigo de Deus. O Apocalipse é uma transformação, entendeu? Que foi previsto há 2000 anos atrás, e ele escreveu um livro lá, e ele relatou tudo isso que nós estamos vivendo, tá? E a gente pediu... A gente pediu para estar reencarnado nessa época, tá? Estar reencarnado nessa época é um privilégio de poucos, tá? A gente vai conseguir fazer uma transcendência muito grande se a gente não entrar numa de mimimi, de revoltadinho, tá? O estudo dos cientistas chega à conclusão que de 12 em 12 mil anos existe uma era climática totalmente diferente. Que, por exemplo, os polos não eram congelados, eram tropicais. E está mudando os polos do planeta Terra. Então, onde é calor vai ficar frio, onde é frio vai ficar calor. Inclusive, estavam falando que as pirâmides do Egito eram cercadas de mata, não era aquele deserto que a gente vê. Então, eu tenho uma palestra na minha página do YouTube, chama Transição Planetária, Cinturão de Fótons, ou juntando tudo aí, se você for procurar lá, eu vou explicar esses 12 mil anos que você está falando aí, tá? Então, existe as Pleiades. As Pleiades é um conjunto de 8 estrelas, tá? E o Sol é uma delas. Então, no centro lá está Alcione. Tá, Transição Alcione. Entra na minha página lá que tem essa palestra, onde eu explico tudo isso, inclusive com gráfico, tá? Então, nessa estrela Alcione, que é muito grande, orbitam 7 outras estrelas. E o Sol é uma das estrelas que orbita Alcione, tá? Então, a volta do planeta Terra é mais ou menos 24 mil anos. Só que o sistema de Alcione, ele tem um anel, como se fosse um anel de Saturno, por exemplo, ele tem um anel de fótons. Esse anel de fótons, então, ele tem Bom, na órbita da Terra, a Terra saiu do anel de fótons, ela vai andar 12 mil anos fora do anel de fótons, que é uma época de sombras, de trevas. Aí ele vai entrar no anel de fótons, do outro lado lá, 2 mil anos dentro do anel de fótons. Sai do anel de fótons de novo, mais 12 mil anos fora do anel de fótons. Entra no anel de fótons do lado de cá, mais 2 mil anos. Então, isso daí sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. É que os cientistas estão descobrindo. Mas isso daí, então, já está relatado já faz algum tempo, tá? E 2012 foi exatamente a data em que o Sol, com todo o sistema solar, entrou nesse cinturão de fótons, que é uma era de luz, entendeu? Então, nós temos 2 mil anos. Só que nós entramos, a quantidade de fótons que tem na beiradinha do anel é menos densa do que lá no miolo. Então, durante 1000 anos, nós vamos ter mais fóton, mais fóton, mais fóton, mais fóton. Então, isso daí vai fazer isso tudo que nós estamos vendo que está fazendo no planeta. Está entrando raios, está entrando vibrações no nosso sistema solar inteiro que não entravam há 12 mil anos atrás, entendeu? Então, está mudando polo, está mudando geleira, está mudando isso tudo que nós estamos falando, tá? E durante 1000 anos vai intensificar. Vai depois, então, rarear, e nós vamos sair do anel de fóton de novo, e mais 12 anos em era de treva. Então, cada 12 mil anos desses daí é um projeto de humanidade. Nós estamos chegando no final do nosso projeto de humanidade, tá?